21 até o versículo 24, de 1 a 24, Salmo 119. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Amém, queridos. Que assim seja também na nossa vida, como salmista, que possamos colocar os mandamentos do Senhor como regra para a nossa vida. Vamos cantar o hino. Antes de cantar, vamos orar nesse instante. Eu vou pedir ao nosso irmão Eduardo que nos eleve a Deus em uma oração, Eduardo, de gratidão a Deus. Amém. Queridos, vamos cantar o hino 121, que fala de santificação. É uma oração pedindo a Deus mais pureza. Mais horror ao
Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Versículo 5. Colossenses 3, versículo 5 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também outrora, outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse dia, pela manhã. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a meditar na Tua palavra e aprender cada vez mais dela. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, voltando ao tema da santificação, e mais apropriadamente a diferença entre a santificação do Evangelho, que é pela graça, e a santificação legalista, nós vamos então falar de algumas diferenças entre elas, né? E antes de tudo, nós já apontamos aqui algumas coisas, mas podemos definir santificação, não é? Santificação é mortificar o velho homem e revestir-se, despojar-se do velho homem, ou seja, das paixões, da prática do pecado, mortificar o pecado e revestir-se do novo homem, que é andar de acordo com a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Isso seria então, a grosso modo, uma definição de santificação, né? O que é santificação? É mortificar o pecado, se formos ainda reduzir mais, né? A grande questão é como é que isso é feito, né? Como é que isso acontece na vida do crente? E aí onde está a diferença entre as duas propostas, a proposta do Evangelho da Graça e a proposta legalista. E isso também tem a ver com outros pontos doutrinários, como por exemplo a eleição, a depravação total, tem a ver com salvação pela graça mesmo, e salvação como todo o processo de salvação sendo pela graça. Então depende muito dessa compreensão do que seja a obra da salvação, vai definir então que o pensamento, o modo pelo qual a pessoa vai pensar a respeito de como se santificar.
E aí a pergunta que nós podemos fazer é: como é que eu sei se eu estou no caminho certo? Se eu estou, de fato, perseguindo a santificação de uma maneira correta, bíblica, perseguindo o caminho da santificação pela graça. Falando sobre as diferenças entre elas, a gente chega então a se autoexaminar e ver se eu estou realmente me santificando de acordo com a doutrina da graça ou a doutrina legalista, né? Então vamos ver então algumas diferenças mais. A doutrina do Evangelho e a doutrina do legalista se diferem quanto aos agentes e causas eficientes da santificação, né? Então podemos pensar o seguinte, que para aqueles que confiam na graça de Deus, no Evangelho da graça, ele sabe que a santificação é uma obra de Deus, e uma obra do Trino Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai é quem nos escolheu e para a santificação. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos dele, para sermos salvos, e com o propósito de nos santificar, de nos tornar santos, de nos tornar inclusive semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Então esse é o agente e a causa da nossa santificação, é a eleição, é uma obra do Deus Trino, ele é o agente da nossa santificação também. O Pai elegeu e opera a santificação, e os crentes respondem a ela. Na santificação, queridos, o crente coopera, mas começa tudo em Deus. Não é faça a sua parte e Deus te ajudará. Não, é se Deus fizer a parte dele, você vai se santificar. Você vai reagir à obra de Deus na sua vida. A santificação vai ter que envolver o homem todo, né? A sua mente, o seu corpo, sua vida toda. E começa, né, Deus agindo em nós para nós nos santificarmos. A santificação, ela começa naqueles que foram regenerados, foram justificados, foram santificados, no sentido de colocados numa posição agora de santos, e foram convertidos. Aí vai acontecer a santificação, porque Deus vai gerar neles a inclinação para a santificação. Vai começar tudo em Deus. Então aquele que se santifica de acordo com o Evangelho da Graça, ele pensa o seguinte: Deus é o autor, Deus é a causa da minha santificação, não sou eu. Começa em Deus, eu respondo à obra de Deus na minha vida. Então eu faço e já penso o seguinte: eu vou me santificar porque é um propósito de Deus para a minha vida, e Deus vai ser no final quem vai receber a glória e o louvor. Eu vou estar sendo alcançado também pelo poder de Deus para a santificação. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13 diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora em minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus realiza em nós o desejo de se santificar, é vontade dele, e ele vai fazer isso. E nós vamos desenvolver a nossa salvação em temor e tremor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz: eleitos segundo a presciência de Deus, para em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, nós somos eleitos, segundo a presciência de Deus, para a santificação do Espírito de Deus, né? Deus é quem vai agir por meio do seu Espírito. O Filho Jesus é quem conquistou a santificação para nós, né? Ele é a causa meritória da nossa salvação, da nossa santificação, que faz parte da nossa salvação. João 17:19 é dito: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Romanos capítulo 6, versículos 5 e 6, Paulo escreve o seguinte: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o nosso corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então Cristo é quem morreu, e morreram também os nossos pecados em Cristo Jesus. Então nós temos a santificação quando nos apropriamos da obra de Cristo. O mérito foi de Cristo, que Cristo conquistou a santificação por nós, para nós, e nos é dada, e nos é gerada, ou Deus age em nós
em todo o tempo nos santificando. A santificação é uma obra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, Paulo ainda diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, e até mesmo nós tendo conhecimento do amor de Cristo, que levou ele a fazer tanto pelos nossos pecados, por nós somos constrangidos a nos santificar, a deixar o pecado. O amor de Cristo por nós nos constrange a deixar o pecado. Quando nós refletimos sobre o quanto Jesus sofreu pelos nossos pecados, isso nos constrange a evitar o pecado. E isso é o que nos leva à santificação. É o mérito de Cristo, é a obra de Cristo. E o agente principal da santificação é o Espírito Santo de Deus. Romanos 8:11, Paulo diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Então, queridos, aos crentes é dado o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai então nos santificar. E aí nós temos aqui as causas e o agente da santificação, é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo vem de Deus, Paulo diz, que nos reconciliou consigo mesmo. Ele nos leva à santificação. A santificação é uma obra de Deus já garantida para nós, já conquistada por Cristo para nós, e vai ser efetivada. Nós vamos ser santos, nós já somos santos no sentido de já estarmos em Cristo Jesus, e portanto a santidade dele nos é imputada, mas ainda nós estamos no processo também que a cada dia nós crescemos e mortificamos o nosso velho homem, o corpo do pecado que Paulo fala em Romanos. E o corpo do pecado aqui não é o nosso corpo físico, é a nossa natureza pecaminosa, com suas paixões e concupiscências. E isso, queridos, aquele que se santifica pelo Evangelho da Graça compreende isso. E aí faz o quê? Busca em Deus a santificação. Faz como esse hino que nós agora acabamos de cantar. Pede a Deus mais pureza. Diz: mais pureza dá-me, mais temor ao mal, mais amor a Cristo, porque isso é o que vai fazer com que a gente evite o pecado. E veja que aí há uma grande diferença entre a salvação, a santificação por meio do Evangelho da Graça e a santificação por meio do Evangelho legalista, não é? Mas ainda outra pergunta se faz: e a fé? Qual o papel da fé na santificação? Lembrando que a fé nos foi dada também por Deus. A fé salvadora que leva o homem à santificação é uma obra de Deus em nosso coração. Paulo diz em Efésios capítulo 2 que somos salvos pela graça e não pelas obras. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé está incluída no todo o processo de salvação como sendo uma obra de Deus. A fé para a salvação. E essa fé, então, é um instrumento também da nossa santificação. Mas como é que eu uso a fé para me santificar, pastor? A confiança no que a Bíblia diz a respeito do que Cristo fez por mim. Eu me aproprio das bênçãos de Deus pela fé. Eu me aproprio do que Jesus fez para mim, crendo naquilo que a Bíblia diz que Ele fez para mim. E principalmente Ele se santificou por mim. Então eu também tomo posse dessa bênção pela fé em Cristo Jesus. Eu uso a minha fé para me santificar. O meu conhecimento da palavra de Deus e a minha confiança na palavra de Deus e em Cristo Jesus para me santificar. E a palavra me leva a crer em Cristo Jesus como aquele que me santifica. Em Atos capítulo 15, versículo 8 e 9, é dito o seguinte: ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Quando nós cremos, nós somos também purificados, recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos purifica, aplicando o que? A obra de Cristo por nós. Cristo morreu há 2000 anos pelos nossos pecados. Como é que isso é aplicado a nós hoje, que vivemos no século 21? O Espírito Santo aplica a obra de Cristo, que Cristo fez por mim, e aí eu sou santificado, sou considerado santo diante de Deus, mas também eu entro num processo de santificação, eu recebo graça de Deus para mortificar o velho homem e para revestir-me do novo homem em Cristo Jesus. E aqui a gente chega à conclusão seguinte, queridos: sem conversão, sem Cristo, não há também santificação.
Você pode ser um bom cidadão, pode ser uma pessoa que não fuma, não bebe, não joga, uma pessoa que não maltrata seus pais, que respeita seu pai, sua mãe, tem uma excelente educação, mas se não tiver Cristo, você não está num processo de santificação, porque santificação vem de Deus, é uma obra de Deus na vida daqueles que Ele salva, faz parte da salvação, porque santificação também não diz respeito somente a essas áreas da vida, né? E a adoração, a quem Ele adora? Tem muita gente que é bom pai, bom filho, mas é idólatra. Isso também é pecado, isso também reflete a falta de Cristo na vida, porque Cristo afasta de nós todos os pecados, Ele nos faz entender o que é pecado e lutar contra o pecado, e não resumir a lei de Deus a não fumar, não beber e não jogar. Tem muita gente que reduz toda a exigência do Evangelho de Deus para a salvação a essas três coisas. Muita gente, você já ouviu aí dizer, né? Eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, e aí pensa que pronto, por isso eu não preciso nem ir na igreja, eu não preciso nem orar, eu não preciso nem buscar a Deus, eu não preciso nem adorar a Deus. Pronto, isso aí já é tudo que Deus... E aí pensa o seguinte também, eu estou fazendo isso, então por isso que eu sou salvo, por isso que eu não preciso nem ir na igreja orar, nem me arrepender, não tenho nem pecado. Tem gente que porque não fuma, não bebe, não joga, reduz todo o pecado a isso, aí já diz assim, pensa no coração dele, talvez que ele não tenha nem pecado, não tem nem de que se arrepender, porque reduz as exigências de Deus a essas coisas, que são convenientes, porque Ele não tem esses maus hábitos. Mas e os outros maus hábitos? E os outros pecados? Nem passa pela cabeça dele em citá-los, nem em pensar sobre a gravidade deles, e nem pensar em converter-se, porque ele é pecador. Então, queridos, a gente tem visto que a salvação pela graça do Evangelho é diferente. Você mortifica crendo na obra de Cristo, seu velho homem. Mas a legalista, ele vê como meio e como agente da salvação algumas coisas. E aí nós temos, por exemplo, os aplausos dos homens. Pensa o seguinte, eu vou me santificar para que os homens me aplaudam, para que as pessoas vejam o quanto eu sou bom, né? Ele vê sempre nesse sentido. Em Mateus 6,5, Jesus fala dos fariseus e hipócritas faziam tudo para serem vistos dos homens. Mateus 6,5. Baseiam-se a sua santificação também no orgulho e na justiça própria, buscam justiça e acham que se cumprem os mandamentos. Paulo pensava assim antes de se converter, que era por meio da lei, por meio das obras, por meio do que ele conquistava, do que ele conseguia fazer para Deus. Filipenses 3:4-7, Paulo diz que ele deixou esse pensamento e confiou na justiça de Cristo. Ele escreve, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O homem que quer santificar de maneira legalista, ele olha até para a lei de Deus, que é boa, perfeita, mas ele não entende que ele não consegue cumpri-la, que ele precisa de Cristo para cumpri-la e para se santificar, que ele precisa se converter, ele precisa se arrepender dos seus pecados, ele precisa buscar a justiça em Cristo, porque ele não vai conseguir ser perfeito cumprindo a lei de Deus. E esse é o pensamento legalista. Muitos também pensam em se santificar por medo do inferno. Se eu não fizer isso, eu não fizer aquilo, eu vou para o inferno. Essa não é também o agente correto, nem o meio correto da santificação, ou a causa da santificação, medo. Pelo contrário, você deve ser santo por amor a Deus, porque Deus fez tanto por você. Em Lucas 16, aquele rico achava que, de fato, né, e ele pede com medo das pessoas virem para o inferno, não por amor a Deus, não para crer em Jesus e vir para o céu por amor a Deus, mas por medo do inferno. E assim, queridos, tem muita gente que tem buscado santificação por causa disso, porque não coloca sua confiança na graça de Deus, conhecendo que a santificação, reconhecendo que a santificação também é uma obra de Deus em nosso favor. Que nós possamos olhar para Deus, queridos, como a fonte, como agente da nossa santificação também. E hoje eu vou parar nesse ponto aqui, mas tem mais dois, nós vamos continuar domingo que vem. Outras diferenças a respeito dessa santificação como um ato da graça de Deus por meio do Evangelho e a santificação legalista, a diferença entre elas, né?
que nós possamos focar bem. Onde é que está a nossa fonte de santificação? Em Deus. Então busquemos ao Senhor para nos santificar. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Depois eu vou passar a palavra já ao nosso irmão Danilo e aos professores para darem prosseguimento à aula da escola dominical. Vamos ficar de pé e fazer uma oração, queridos? E nós devemos então buscar a Deus. Peça a Deus que lhe santifique. Você tem tido dificuldade para deixar determinado pecado, determinado mau hábito, costume, seja o que for que seja ruim. Peça a Deus: Senhor, me santifica, me tira isso, me dá força, me dá mais graça para eu vencer isso, né? E nós temos, sim, sempre o que melhorar, né? Nós precisamos, na nossa personalidade, no nosso temperamento. O velho homem está presente e nós devemos mortificá-lo todos os dias. Vamos orar? Querido Deus, sabemos que somos pecadores e por isso estamos aqui na igreja. Não estamos aqui porque pensamos que somos bons, que merecemos a salvação, que podemos pagar para sermos salvos, nem que podemos fazer algo para nos santificar. Não viemos aqui na igreja com o pensamento de que estar na igreja já nos santifica. Não, é o nosso relacionamento contigo, é o nosso coração que precisa ser mudado. E apesar dessas coisas ajudarem, essas coisas fazerem parte, o que nos santifica mesmo, Senhor, é o Senhor. Agora pedimos, Senhor, que o Senhor aplique a Tua graça sobre as nossas vidas, para nos ajudar a deixar, Senhor, maus hábitos, maus pensamentos, Deus, más atitudes e mais, para deixar o pecado mesmo, o pecado que temos cometido contra o Senhor e contra o próximo, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, nos limpa e nos dá graça para não repeti-los. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, tem alguns minutos de intervalo para você ir ao toalete ou tomar uma água, e aí já começamos a nossa aula da escola dominical. Vai acompanhando pela fala hoje.
Meus irmãos, vamos dar início então à nossa aula. O tema de hoje é o batismo infantil, parte 3, que é na verdade nossa quarta aula sobre o tema. Eu sei que temos prolongado demais nesse assunto, mas é importante e necessário para que a gente compreenda. É um assunto bastante discutível, debatido dentro da igreja, então precisa ser bem entendido. E na semana que vem nós traremos alguns dos argumentos contrários ao batismo infantil e depois nós encerraremos e passaremos aos próximos assuntos. Hoje o nosso texto base é Atos 2, 38 a 39. Esse será o nosso texto base. E hoje nós não teremos os slides para acompanhar. Estamos fazendo uma manutenção no projetor, que estava com alguns problemas, e por isso que a gente está sem ele aqui. Mas sem problemas, os irmãos podem acompanhar pela fala. Ou os irmãos preferem que eu envie os slides no celular? Acho que ajudaria. Preferem? Eu vou mandar então no grupo da igreja, tá? Enviei ele lá no grupo da igreja, no WhatsApp. Então, os irmãos podem abrir e acompanhar os slides. Todos receberam, já viram, já abriram os slides, ou que também pode acompanhar pela revista, é a parte final da lição, pelo menos na revista, né? Oi? É Atos 2, 38 e 39, nosso texto base. E no final nós vamos ler os 2 versículos. Bom, hoje nós já vimos algumas questões, várias questões importantes sobre a questão do batismo infantil. Já vimos sobre a continuidade da aliança, já vimos como o selo, o símbolo, o sinal que foi dado, que é a circuncisão no Antigo Testamento, é substituído pelo batismo no Novo Testamento. Já vimos toda a base teológica para o batismo infantil. E hoje nós veremos a questão do batismo infantil e a família da aliança e as responsabilidades dos pais com relação aos seus filhos que são batizados. E a primeira coisa que nós devemos lembrar é que a circuncisão, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, além de um selo da aliança, que foi dado lá, se você olhar Gênesis 17, a circuncisão foi dada como um dos selos da aliança de Deus com Abraão. Mas além disso, ela funcionava também como um rito de iniciação, de entrada na família de um indivíduo, na família da aliança. Quando o indivíduo era circuncidado, ele recebia o selo, a marca de que ele fazia parte da família da aliança, ou seja, que ele era um receptor das promessas de vida que estavam incluídas na família da aliança. E esses benefícios se aplicam também ao batismo no Novo Testamento, como nós veremos hoje. O batismo no Novo Testamento, quando nós olhamos, ele é também um selo da pessoa como um membro da igreja, é um rito de iniciação dentro da igreja, assim como a circuncisão era no Antigo Testamento, que era o rito, o sinal, a marca dada, que demonstrava que aquela pessoa, aquele indivíduo, pertencia à família da aliança, ao povo de Deus no Antigo Testamento. Assim também o batismo no Novo Testamento é esse selo, essa marca, esse rito que demonstra que aquele indivíduo faz parte da família da aliança, que ele pertence ao povo de Deus, pertence à igreja. E para o eleito, claro, ele sela também os benefícios da purificação e do perdão dos pecados. Ou seja, ele se torna eficaz, de fato, ele aponta para uma realidade naqueles que são eleitos. Assim como acontecia na circuncisão, nem todos que eram circuncidados na carne e que faziam parte do povo da aliança
da família da aliança eram de fato os verdadeiros israelitas. O Antigo Testamento vai falar muito sobre isso, o Novo Testamento vai falar sobre isso, e assim também acontece no Novo Testamento com o batismo. Mas para os eleitos ele é de fato um selo que representa e que sela de fato os benefícios que nós temos. E a circuncisão apontava para a relação pactual entre pais e filhos, ou seja, existe um pacto, existe uma aliança entre o pai, alguém que está em aliança com Deus, e os seus filhos. A gente costuma ter uma visão, principalmente hoje, desse lado de cada história, bastante individualista das coisas. Nós somos pessoas numa cultura individualista, que vivem a partir de uma perspectiva individualista. Inclusive na igreja, nós somos bastante individualistas, em sentido até mesmo de organização eclesiológica. Por exemplo, só como um exemplo, as igrejas que são episcopais. É um individualismo bastante aflorado. Mas quando nós olhamos para a Escritura, quando nós olhamos para aquilo que a Bíblia ensina, nós vemos algo que é bastante importante nas Escrituras, que é o princípio da representatividade. Esse é um conceito muito forte na cultura hebraica e muito forte na cultura das Escrituras, que existe a representatividade, a coletividade, pessoas que são cabeças representativas de vários indivíduos. Por exemplo, Adão era um representante de quem? De toda a humanidade. Por que nós recebemos o pecado de Adão? O que nós temos a ver com Adão? Nós, como individualistas, na cultura individualista que nós estamos, muitas vezes nós fazemos essa pergunta. É difícil para nós entendermos, mas Adão pecou, e daí? O que eu tenho a ver com isso? E o Kiko, né? Assim, qual a relação entre mim e Adão? Mas a Bíblia trata de forma representativa. Adão era o nosso representante. E como representante que era, tudo aquilo que ele conquistasse era o nosso direito. Era para nós, era uma promessa nossa, nós que somos descendentes de Adão. E tudo aquilo que ele perdesse também nós perderíamos. Quando ele pecou e recebeu como isso a maldição, o pecado, a corrupção do pecado, a morte e tudo mais, nós também passamos a ser receptores disso, porque ele era o nosso representante, ele era o nosso cabeça, assim como também Cristo é. Da mesma forma que nós podemos às vezes perguntar, mas o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Nós podemos também perguntar, mas o que eu tenho a ver com Cristo lá na cruz? Se ele morreu, Cristo morreu, foi crucificado, mas o que eu tenho a ver com isso? Qual a minha relação com ele e com a sua morte de cruz? E é por conta do princípio da representatividade. Ele não era apenas Cristo morrendo ali, mas ele era o nosso representante, o nosso cabeça que morreu por nós, e aquilo que ele conquistou foi também para nós. Então as Escrituras tratam bastante com esse princípio da representatividade, e inclusive na questão da família. O pai, ele era o representante da sua casa, representante da sua família, e as promessas nunca eram apenas a indivíduos separados, mas eram sempre direcionadas a famílias. Deus sempre tratou com famílias, mesmo com Abraão. Se você olhar com Abraão, a aliança de Deus com Abraão e tudo mais, não era apenas sobre Abraão. E Deus não tratou apenas com Abraão. Deus tratou com Abraão e com a sua família, com a sua casa, com os seus filhos. As promessas foram para ele e para os seus descendentes, para os seus filhos, porque Deus sempre trabalhou dessa forma. A salvação é individual? Ela é individual. Isso nós não vamos negar. E é por isso que essa ênfase foi dada de forma tão grande nessa época, na nossa época, principalmente depois do Novo Testamento. Mas isso não quebra de forma nenhuma o princípio da representatividade. Então, a inclusão da família da aliança aponta para uma obra da graça de Deus. É Deus, de forma graciosa, lidando não apenas com os indivíduos, mas também com os seus filhos, também com os seus descendentes, também com a família da aliança. Deus, porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso, Ele escolhe não apenas salvar pessoas, mas salvar famílias, salvar casas, passar a promessa aos descendentes. Eu já falei aqui na semana passada, sobre um argumento que é utilizado
para tentar descredibilizar o cristianismo, que diz assim, que se você é crente porque você nasceu numa casa de crentes, você nasceu numa cultura crente, você nasceu num país de cristão. Se você nascesse lá no Oriente Médio, seria islâmico. Se nascesse lá no Japão, você seria budista ou qualquer outra coisa nesse sentido, achando que isso vai descredibilizar o cristianismo, quando na verdade é justamente aquilo que nós esperamos. De fato, nós esperamos que aqueles que nascem num lar cristão, crente, evangélico, que creem na Bíblia, sejam crentes, porque Deus promete isso. Ele promete lidar não apenas conosco, mas também com os nossos descendentes. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos claramente isso. Deus sempre trata com famílias, com pessoas e com os seus descendentes, com os seus filhos. Vamos ver alguns textos que nos falam sobre isso, que nos mostram sobre isso. Primeiro, Deuteronômio capítulo 29, versículos de 9 a 15. E aqui eu vou aproveitar esse texto para responder uma pergunta do Daniel na semana passada. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro Deuteronômio 29, de 9 a 15. Depois Gênesis 7, 1. Depois Gênesis 12, de 1 a 3. Atos 2, 38 a 39, nós já lemos, não precisamos ler de novo, todos estão lembrados, né, de Atos 2, 38 a 39. Atos 16, 15. Atos 16, 32 a 33. E 1 Coríntios 1, 16. Todo mundo anotou? Todo mundo está com todos os textos aí em mãos? Está na revista também, se vocês podem acompanhar. Alguns textos eu adicionei que não estão na revista, depois em outros lugares, mas eu vou falando certinho, depois a gente vai abrindo e tudo mais. Primeiro, Deuteronômio 29, do 9 ao 15. Então, aqui Deus está renovando a sua aliança com o povo. Deus está renovando a sua aliança com o povo. E com quem que ele estava renovando? Com quem ele estava fazendo essa aliança? Quem estava lá, e não somente quem estava lá. Tem até outros que não estavam lá, Deus estava fazendo aliança com eles também. Que aqui apontam para todos que viriam a fazer parte do povo de Deus. Mas dos que estavam lá, quem eram esses que estavam ali, que Deus fez aliança? Com quem Deus fez aliança? Foi só com os pais, com aqueles que entendiam, que tinham entendimento, que criam? Eram com todos que estavam aqui, com vocês, com os vossos meninos, com as vossas mulheres, com todos, com os escravos nas suas casas, com todo mundo. A aliança era com todo o povo. Não exatamente. Por quê? Porque os servos ou os escravos, eles eram de fato pessoas que moravam na mesma casa. Eles eram parte da casa, parte da família. Diferente de hoje. Hoje o seu funcionário não mora com você, não come na sua mesa, nem nada disso. Mas naquele tempo era assim. Então a casa, quando falam dos servos, são aqueles que moram na casa do patrão, e todos comem juntos, e todos comem na mesma mesa, estão todos ali reunidos debaixo do mesmo teto. Era assim que funcionava naquela época. Por isso que, sim, tem essa diferença nesse sentido. Por isso que Deus faz aliança com os servos,
porque eles eram parte da casa, como se fossem parte da família mesmo daquelas pessoas. Então todo mundo que é parte da família, ali está a aliança, inclusive com os meninos, que aqui é a palavra tap no hebraico, taf, que indica crianças, filhos, prole, assim, não está falando sobre meninos do sexo masculino, já respondendo a pergunta da semana passada do Daniel. A palavra aqui do hebraico é justamente essa palavra que indica crianças, sem distinção de sexo. Meninos aqui foi colocado no português porque o masculino no português representa o geral, o comum. Essa é como funciona a nossa língua. Então nós falamos todos, não existe todos, isso é uma invenção atual. Mas quando nós falamos todos, nós estamos falando sobre o quê? Só os do sexo masculino? Não, nós estamos falando no geral. Assim também, foi por isso que foi traduzido como meninos, mas ele está falando aqui sobre todas as crianças, sem distinção. Há momentos em que o hebraico vai usar a palavra menino como sentido de menino mesmo, não sentido de menino, mas a palavra é a palavra usada para falar do menino do sexo masculino, mas também que é aplicado a todos também, porque essa palavra é usada a descendentes, é usada até para crias de animais e tudo mais. Então, e aqui é explícito porque aqui a palavra é no sentido geral, é uma palavra que indica crianças, filhos, no sentido geral, sem distinção de sexo, ou seja, todos estão incluídos, meninos, meninas, crianças. Nós lemos outros textos sobre crianças de peito, crianças de colo, todos estão incluídos na aliança de Deus. Olha que interessante, Deus, esse princípio que nós estamos apontando, Deus faz aliança não apenas com indivíduos, Deus faz aliança com famílias. Isso é algo bastante claro nas Escrituras. Deus tem aliança com famílias. Bom, vamos ver outros textos. Gênesis 7:1. Então, olha que interessante, Deus fez uma aliança com Noé, e Deus prometeu salvá-lo, mas se Deus salvou apenas Noé, quem que era justo diante do Senhor? Noé. Mas Deus salva quem? Noé e a sua família, a sua casa. E a aliança que Deus fez com Noé, continuou com os filhos de Noé. Deus fez aliança com toda a casa de Noé. Deus salvou toda a casa de Noé. Então, novamente, esse princípio, a gente vai passar por vários textos que mostram isso. Gênesis 12, 1-3. Até o terceiro só. Até o terceiro. Até aí. Obrigado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou, de outra forma, também todos os povos. Mas que são justamente esses povos, são as famílias que vão descendendo. Então, os povos vêm de famílias, de tribos separadas. Então, Deus está prometendo aqui que Deus vai abençoar não os indivíduos, mas as famílias. Deus trabalha com esse princípio da coletividade. É um princípio estabelecido pelo próprio Deus, de representatividade, de coletividade. É a casa. Os servos também. No caso, os servos também fazem parte nesse período, quando isso existia. Então, a família é aquela casa, onde todos moram numa mesma casa, tem o mesmo representante, essa é uma família. Inclusive, depende se for uma casa grande, até vai do avô até os netos e tudo mais. Não sabemos. Não, a Bíblia não fala dos servos ali. E ele não necessariamente ele tinha, porque quem tinha servos e servas eram pessoas de posse.
talvez ele não fosse, ou talvez ele não fosse uma pessoa de posse, ou a Bíblia não falou. Sim, tem uma dúvida. Pode ser? Pode, mas aqui nós estaríamos baseando no argumento do silêncio. A Bíblia não fala sobre isso. Pode ser? Pode ser que tenha acontecido isso. Mas se ela não falou, eu acho mais provável que ele não tivesse servos. Talvez fosse uma pessoa de nem tantas condições, assim, não fosse uma pessoa rica daquele tempo. Ou naquele tempo ainda não fosse comum ter servos e servas, porque Abraão já é bem depois. Daí eu teria que estudar um pouco mais sobre a cultura desse tempo, desse período que é bem longínquo. Mas eu acho que ele não tinha mais ninguém na casa dele, só os filhos e as noras, né? Então estavam incluídos as noras, as esposas dos seus filhos estavam incluídas, e ele, como representante, abarcou todos ali. Sim. Por exemplo, se a gente for olhar biblicamente, não era apenas o pai, a mãe e os filhos. Hoje já seria mais voltado para isso. Por quê? Porque hoje normalmente se costuma viver numa mesma casa pai, mães e filhos. Mas em outras culturas, ainda hoje, existem casas grandes que assim tem a matriarca ou o patriarca, e você tem todos vivendo no mesmo conjunto, no mesmo lugar. Então já seria na Bíblia considerado família. Então família naquele tempo era a casa, todos que estavam debaixo da mesma casa, debaixo do mesmo representante, debaixo do mesmo líder ali da família. Por exemplo, Abraão era o líder, daí você tinha os filhos e tinha os servos, ou Jacó com seus filhos, todos ali. Então todos que vivem na mesma casa, têm a mesma, estão nessa relação familiar, é o que é incluído como família, né? Então poderia ser tios com sobrinhos, primos ali entre si, se estão na mesma casa, estão abarcados dentro dessa mesma família. Mas com certeza não abarcava coisas assim, não os conceitos de família que hoje as pessoas incluem, né? Que qualquer coisa vira família, qualquer coisa vira. Bom, Atos 16:15. Aqui nós já vamos adiantar um pouquinho, já pulando para o Novo Testamento, mas só para a gente ver esse princípio de que Deus trata com famílias. Aqui está contando a história de Lídia, e está falando que depois de ser batizada ela e toda a sua casa. Quem que foi batizado? Só Lídia? Foi batizada ela e toda a sua casa. Toda a sua casa. A Bíblia fala da fé de Lídia, como ela creu no Senhor, mas foi batizada ela e toda a casa dela. Vocês percebem como aqui o conceito de casa, de família, novamente sendo destacado? Próximo texto, aí no capítulo 16, versículos 32 a 33. Está falando sobre o carcereiro, né, que foi convertido. A seguir foi ele batizado e todos os seus, todos da casa desse carcereiro, desse guarda, foram batizados, a todos eles foram pregados. Ou seja, novamente essa questão de família. 1 Coríntios 1:16. Batizei também quem? Stefanos. Ele batizou Stefanes, né? Fanás. Nome difícil. O nome colocar no filho aí de você. Quem vai ter filho logo, o nome para colocar aí na criança, né? Um nome fácil, tranquilo. Boa sugestão aí.
Stefanas. Mas quem que foi batizado? Stefanas e a casa dele, toda a casa. O que nós estamos destacando aqui? Esse princípio de representatividade. Deus trabalha com famílias. Deus faz aliança com famílias. Ele não lida só com pessoas, ele lida com famílias. As promessas são feitas às famílias. Mas quer dizer que todos da família serão salvos? Não, nem todos da família de Abraão foram salvos. O filho de Abraão, Ismael, não dá indícios de que tenha sido salvo. E com certeza outros descendentes de Abraão não foram salvos. Mas Deus fez aliança com todos. E todos receberam o sinal da aliança. Todos eram parte do povo de Deus e do povo da aliança. Não, fica à vontade, pode fazer quantas perguntas quiser. Precisamos ensinar, precisamos falar para eles, desde quando eles são batizados, estão crescendo, você vai ensiná-los biblicamente, ensiná-los o caminho do Senhor, ensiná-los da necessidade de confessar ao Senhor. Então, quando você vai ensinando isso, vai ficando evidente para ele, principalmente para as crianças quando elas vão chegando na idade da razão, que é necessário para elas que elas confessem publicamente o Senhor, que de fato confirmem o que foi sinalizado pelo batismo. Então você pode até falar com eles, mas claro, nunca forçá-los. É sempre algo que tem que ser deles. Eles querem de fato confirmar aquilo que o batismo representou, confessando a sua fé publicamente em Jesus Cristo. Entendeu? Ou não é? A maioria dos crentes não tem. Essa é uma carga que é colocada que não é bíblica, colocada sobre as pessoas que não é bíblico. É claro, você tem a pessoa que de fato é convertida, ela conheceu a Cristo, mas não necessariamente esse conhecer a Cristo veio num momento assim de completa transformação, de completa mudança, como se fosse da água para o vinho. Já que estamos falando de encontro com Cristo, né, da água para o vinho, é uma coisa totalmente nova, diferente. Isso acontece mais com quem está de fora. Mas o mais comum, que são as crianças que já nascem nisso, elas não têm esse encontro assim impactante. Nossa, um dia que mudou a minha vida. Por quê? Porque ele já foi ensinado a ser crente desde pequeno. Ele já foi ensinado os caminhos do Senhor. E ele de fato conhece, confessa, crê no Senhor desde pequeno. Ele claro, ele conhece pessoalmente. Ele não apenas diz da boca para fora. Se ele dizer, ele não é um crente real. Ele realmente conhece experimentalmente a Cristo. Mas isso não é algo que mudou totalmente na vida dele. E essa é a experiência da maior parte da igreja cristã. A maior parte da igreja cristã nunca teve essa experiência aí essa impactante, essa conversão. Por quê? Porque a maior parte da igreja cristã, na história, é de pessoas que cresceram nesse ambiente, nesse lar. Claro, muitas pessoas que vêm de fora, principalmente hoje,
muitas pessoas vindo de fora da igreja, mas não é o padrão na história da igreja, não é o padrão, e nós não deveríamos colocar esse modelo como se fosse um padrão único para todas as pessoas na vida da igreja. É de se esperar que aquele que nasceu na igreja, que já aprendeu, foi criado numa família cristã, foi criado dentro dos princípios bíblicos, aprendeu de Cristo toda a vida, que ele vai crer sem precisar ter essa grande mudança, porque ele já fazia parte da igreja, ele só continuou sendo parte da igreja, agora tendo consciência daquilo que ele crê e conhecendo a Cristo e vivendo esse Cristo que ele sempre aprendeu, que ele sempre ouviu, e ele vai viver a mesma vida daqui para frente. A criança pode fazer a pública profissão de fé quando ela já entender o que significa isso. O que significa de fato professar, o que significa a fé, o que é a fé. Então é relativo. Isso, desde que, claro, vai demandar muita sabedoria do conselho de quem está examinando a criança. Por quê? Para perceber se a criança de fato compreendeu e de fato creu naquilo que ela está dizendo que compreendeu. Então, mas é relativo. Tem crianças que amadurecem mais rápido, crianças que amadurecem mais lentamente. Vai depender de quando essa criança amadurecer e ela tiver compreensão, tiver capacidade de compreender a fé e de tomar essa decisão de professar publicamente a sua fé. Então não tem um fixo assim, ó, tem que ser aos 12, tem que ser aos 15, tem que ser aos 18, tem que ser... Uhum. Sim. E ele não começou o seu ministério com 12 anos. Mas essas datas de Jesus, a gente não pode tomar para nós porque são idades referenciais dentro da cultura judaica. Sim, lá na época de Jesus é aos 12. 12 anos é quando ele já vira um adulto. Então, um adolescente com 12 anos, pré-adolescente, na verdade chamaríamos hoje, na cultura, na época, ele já se tornava um adulto, já tinha independência, já respondia diante da lei aos 12 anos. Então, é por isso que Jesus, aos 12 anos, estava no templo ensinando, porque ele já era um adulto, já era responsável diante da lei e já deveria conhecer e entender bem da lei. Jesus estava cumprindo isso. Mas, para ser um ancião, para ser alguém que é um cabeça, um representante, tinha que ser a idade de 30 anos. Por exemplo, a idade que eles colocavam na cultura deles. Por que Jesus começou seu ministério aos 30? Por isso. Era a idade que alguém já era respeitado dentro da sociedade para poder ensinar, para poder falar, para poder pronunciar, fazer o seu trabalho, o seu ministério. Então, essas idades pelas quais, esses momentos marcantes de 12 anos, 30 anos de Jesus, são bastante relativos à cultura dele. Nada que em nenhum momento nós vemos a Escritura colocando como um parâmetro. Ó, não, aos 12 anos você já tem que... Porque até pela própria criação e cultura, há um processo de amadurecimento diferente naquela cultura e hoje. Por exemplo, vocês sabem qual é a média, não é média, a expectativa de vida de uma pessoa na época de Jesus? Era na casa dos 30 anos, a expectativa de vida. Então ele tinha que já se tornar adulto muito cedo. Casavam, na verdade eles se casavam com 14 anos os meninos, as meninas com 12 anos. Maria devia ter por volta de 12 anos, quando ela ficou grávida de Jesus e depois se casou com José. Eles casavam cedo, já constituíam uma família, porque a chance de morrer cedo era grande. Mas... Não, tinha até pessoas que viviam bastante. Não era impossível, mas era tantas formas de morrer que nós não temos hoje, que a chance de morrer era muito grande, muito maior que a nossa. Não é porque assim, havia algo de diferente no corpo humano, que eles envelheciam mais rápido, com 30 anos já tinha uma cara de 80 hoje, não era isso. Mas a mortalidade era tão grande, a guerras, a doenças,
e tantas outras coisas que aconteciam, não tinham tantas facilidades que nós temos hoje, que morriam-se muito mais cedo. E por isso as crianças já eram ensinadas desde muito mais cedo a criar independência, então elas amadureciam mais cedo por causa disso. Esse é o ponto. Por isso que 12 anos a criança já era madura, já respondia diante da lei, já se tornava um adulto independente que respondia ao governo, respondia à autoridade. Hoje é diferente. Hoje, com 12 anos, você colocar uma... Por quê? Porque a nossa cultura infantilizou as nossas crianças, e 45 com idade mental de 10, né? Assim, então, mas essas idades não são parâmetros, tá? Na Bíblia não está colocando como regra para a gente, olha, tem que ser aos 12, tem que ser tal idade. Isso é dependente muito da própria criança quando ela demonstrar maturidade. Bom, quando nós olhamos para o Novo Testamento, em nenhum lugar nós vemos que esse princípio da aliança, de Deus fazer aliança com famílias, foi abolido. E, novamente, quando nós dissemos sobre a questão da aliança, da graça e tudo mais, da aliança de Deus com Abraão, que continua hoje, se fosse para mudar, se o princípio mudou, temos em todo o Novo Testamento sendo reforçado esse princípio de Deus trabalhar com famílias, com casas, não simplesmente com indivíduos, ainda que, novamente, fato, a salvação é individual, nós não estamos negando isso, mas a aliança de Deus que Deus faz é com famílias. Nós já vimos alguns textos, mas eu gostaria de falar mais de outros textos ainda. Por exemplo, Mateus 19, 13 a 14. Depois outra pessoa abre para a gente lá em 1 Coríntios 7, 14. Efésios 6, de 1 a 4 e Colossenses 3, 20 a 21. Isso. Nós já falamos sobre esse texto em outras aulas, mas nós vemos aqui, novamente, reforçando que as crianças não estão incluídas dentro do reino dos céus, não estão incluídas dentro do povo de Deus, não estão incluídas como se fosse um povo à parte, mas o Novo Testamento trata elas como parte do povo de Deus e parte do reino de Deus. Agora, 1 Coríntios 7, 14. Além de todos os textos que nós já lemos, tá? Atos 2, 38 e 39, Atos 16, 15, Atos 16, 32 a 34, 1 Coríntios 11, 16, esses textos que nós já lemos estão incluídos também. Eu estou trazendo só apenas alguns outros textos, e teriam muitos mais textos que nós poderíamos trazer. 1 Coríntios 7, 14, quem lê? Então, está falando aqui de um que é crente, o outro é incrédulo, o outro não crê, a pessoa se converteu, ela era casada, e surgiu a pergunta, mandaram a pergunta para Paulo, o que deveria fazer, deveria se separar, porque agora ela era crente, a pessoa é crente, como ela vai viver como incrédulo? E Paulo disse, não, vocês não devem separar. O casamento, que é uma aliança, e Deus trata muito com essa questão da aliança, é muito importante, vocês não devem quebrar a aliança. Se a pessoa aceita conviver com você sendo um crente, ou seja, se ela não te abandona, se ela não faz nada de mal, continue vivendo, de tal forma que esse cônjuge vai ser santificado pela sua presença. E mais, se fosse assim, se fosse para quebrar a aliança, se fosse apenas de forma individualista, os vossos filhos seriam ímpios. Percebe o ponto do argumento de Paulo? Se fosse uma questão simplesmente individualista, eu me converti, meu marido, minha esposa não é convertido, vou largar porque o que importa sou eu, simplesmente individualista. Mas não, se fosse assim, os vossos filhos seriam ímpios, mas eles são santos. Santos. Olha o que Paulo está dizendo, que os filhos de uma pessoa que é crente são santos, ou seja, são separados.
Eles fazem parte da aliança de Deus com o seu povo, com aqueles que creem no seu nome. Esse texto é bastante poderoso. Você percebe a linha do argumento, do raciocínio do apóstolo Paulo, como ele é completamente contrário ao individualismo e bastante voltado à representatividade, à aliança, conceito de aliança, de família de aliança. Porque essa é a mentalidade judaica, que é a mentalidade bíblica. Foi assim que eles foram ensinados pelas Escrituras. Efésios 6, de 1 a 4. Tem muita coisa que nós poderíamos falar, e nós já demos uma aula ano passado só sobre esses textos de Efésios, né, sobre família. E nós vamos depois tratar um pouco mais sobre o versículo 4 no próximo tópico. Mas dois conceitos que estão aqui. Quem consegue perceber duas coisas importantes que esse texto nos revela sobre a questão da relação de Deus com famílias, com os filhos? E por que Paulo está falando aqui sobre mandamento com filhos, com crianças? Filhos, aqui a palavra também é teknon, que é filho, é criança, não é só homem, tá? É criança, ou seja, alguém que é filho de outro, está dentro da mesma casa. Por que ele está falando sobre mandamentos, sobre aquilo que é justo diante do Senhor, sobre a promessa? É uma promessa, primeiro mandamento com promessa. Está falando sobre promessa aos filhos, está falando sobre mandamento aos filhos, está falando sobre aquilo que é justo no Senhor aos filhos, porque ele está tratando os filhos como crentes, como parte da igreja. Você vê que ele está direcionando aos filhos, falando com eles, e esse é o segundo ponto. Esses textos, essas cartas de Paulo eram lidas nas igrejas. Ou seja, Paulo esperava que os filhos estivessem onde? Nas igrejas, ouvindo a leitura dessa carta. Paulo esperava que as crianças estivessem ouvindo a leitura da carta, aquilo que era a instrução do Senhor para a igreja. Então Paulo trata as crianças como parte da igreja, como parte do culto, inclusive. Esse é um argumento fortíssimo contra a questão a separação das crianças na hora do culto. Mas enfim, Paulo esperava que as crianças estivessem no culto, fossem parte da igreja. E ele direciona algumas exortações a essas crianças como crentes. Ele fala sobre promessa, ele fala sobre aquilo que é justo diante do Senhor, ele fala sobre mandamento. Paulo está tratando os filhos como crentes, como parte da igreja de Deus. A gente nem pensa sobre essas coisas quando lê, né? A gente vai direto, a gente lê de forma direta. E por quê? Porque Paulo não fala explicitamente, olha, filhos, vocês que são parte da igreja, vocês que... Mas por quê? Porque isso já é natural, é algo natural para ele. Tanto é que ele vê as crianças como parte do povo de Deus, parte da igreja, e direciona diretamente a palavra de Deus a elas, falando inclusive sobre promessas. A mesma coisa acontece lá em Colossenses capítulo 3, versículos 20 e 21. E 21. Então a mesma coisa aqui, o mesmo princípio. Paulo está mandando essa carta, ele espera que as crianças estejam ali, e ele fala diretamente às crianças sobre aquilo que elas devem fazer como crentes. Ele fala sobre aquilo que é grato diante do Senhor. Isso é algo que você fala com quem você espera que seja crente. E Paulo direciona isso aos filhos de todas as idades. Então, o que fundamenta a administração do batismo às crianças é a sua instituição divina como selo e sinal da promessa e de que essa pessoa, esse indivíduo, faz parte da igreja, faz parte do povo de Deus. E como nós temos visto, Deus sempre tratou nesse sentido com famílias. As famílias recebiam o selo da aliança, as famílias recebiam a aliança do próprio Deus, como nós lemos em Deuteronômio 29. Deus faz alianças com famílias, ele dá o selo e o sinal da sua aliança
as famílias, inclusive as crianças, e todos recebem, inclusive deveriam no Novo Testamento. Então as promessas de Deus contidas na aliança da graça são destinadas aos crentes e aos seus filhos também, como se vê por toda a Escritura. Mas uma pergunta que nos surge é: diante de tudo isso, qual é a responsabilidade dos pais com relação aos seus filhos? Ok, tá bom, nós ficamos 4 aulas aqui estabelecendo a base do batismo infantil, da continuidade da aliança, da graça, continuidade do sinal, tudo mais. Falamos aqui sobre a família da aliança, mas no final das contas, qual é a responsabilidade como pais? Uma da primeira coisa, claro, óbvio, é levar a criança e batizar a criança. Essa é uma primeira responsabilidade que, se você entende o batismo infantil, você tem que cumpri-lo, ou seja, levar a criança a ser apresentada para receber o batismo. Isso está muito claro, isso é muito óbvio. Mas existem mais coisas a fazer, não é simplesmente, porque às vezes acontece isso também. Você leva a criança, batiza, para ser batizada, ela é batizada, recebe o selo de que ela faz parte da família da aliança e tudo mais, mas você a trata não como de fato alguém que é parte do povo de Deus, como é parte da família da aliança. Então nós vamos ver algumas responsabilidades nesse momento. Eu ia trazer muitas outras coisas antes, destacando como os filhos são presentes de Deus. Tudo isso, acho que todos aqui já estão familiarizados com esses conceitos, né? A importância de que as crianças são imagem e semelhança de Deus, são presentes de Deus, são bênçãos dadas por Deus. Então eu vou pular essa parte. Inclusive, exatamente, nós vamos ver sobre Efésios 6. É um texto bastante importante. Mas, inclusive, a promessa de salvação foi através de descendências, de geração de filhos. Gênesis, por exemplo, Gênesis 3,15, Deus faz a promessa, e a promessa está ligada ao quê? A um filho, a um descendente. E esse descendente é Cristo. Então, assim, que não dá tempo da gente aprofundar, de fazer tudo, de ver tudo, senão a gente nunca vai sair desse tema. Mas todos esses pontos são importantes. Mas vamos ver então as nossas responsabilidades. Quais são, portanto, as responsabilidades dos pais? Se prepara aí, Daniel, para a vinda da Cecília, né? Cecília, certo? Prepara aí para ver as suas responsabilidades, e todos aqueles que são pais, que têm filhos hoje ou que serão pais, ou aqueles que são pais e há mais tempo então vamos lá. Primeiro, os pais devem ensinar seus filhos a amarem a Deus acima de todas as coisas. Essa é uma primeira responsabilidade. Quando nós falamos sobre família da aliança, é uma doutrina lindíssima, belíssima, mas que traz também responsabilidades e deveres a nós. Nossa, que lindo falar sobre famílias, né? Sobre aliança de Deus com as famílias, e o batismo infantil é uma coisa tão bonita. Às vezes as pessoas falam isso, mas não é só algo que é bonito, mas traz também implicações para nós em resposta à aliança de Deus. Abraão teve que dar resposta à aliança da graça de Deus, circuncisando seus filhos e fazendo mais, ensinando seus filhos. Assim também nós devemos fazer. Alguém abra para a gente lá em Deuteronômio 6, de 1 a 9. Outra pessoa em Deuteronômio 11, de 18 a 25. E só, eu vou ler só esses dois textos. E uma outra pessoa já abre, só para a gente adiantar um pouquinho, lá em Salmo 78, de 1 a 8. Continua até o 9.
olha que interessante. Versículo 2 é aliança, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho. As responsabilidades não apenas com o filho, mas com o neto. Ou seja, as responsabilidades continuam. Elas não terminam só quando o filho fica velho e tudo mais, mas é sempre ensinando, uma geração ensinando as novas gerações. Ensinando o quê? A amar o Senhor teu Deus. Versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Você vai inculcá-las, ou seja, você vai ensiná-los a insistir nessas palavras com eles. Aprenda, filho, aprenda, ó, é isso. Vou falar o quê? Uma vez na vida, filho, olha, existiu uma pessoa lá chamada Jesus, um dia ele veio e morreu por nós. Ok, então quando você tiver uns 18 anos a gente volta a conversar e é isso? Não, mas é todo dia, em todo momento. Olha o que diz o texto é bem firme. E delas falarás sentados em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te, de manhã, à noite, dentro de casa, fora de casa, todo o tempo é tempo de ensinar aos filhos os caminhos, todos os dias da tua vida. Versículo 8, todos os dias. E terão por frontal entre os olhos, e as escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Coloca na casa, coloca em todo lugar. Está falando o quê? Faça o máximo possível para que teus filhos saibam disso, para que teus filhos aprendam disso, para que eles aprendam a amar a Deus, para que eles aprendam quem é esse Deus e que eles amem a esse Deus. É sua responsabilidade fazer isso, ensiná-los. É sua responsabilidade. Deixa eu já adiantar uma coisa aqui. A responsabilidade é dos pais, não é da igreja. Hoje também há a terceirização de responsabilidades parentais, né? A gente acha que a família da aliança e tudo mais é bonito, mas é a igreja que vai ensinar os filhos e vai educá-los e ensiná-los no caminho do Senhor. Não. A igreja ajuda, claro. Eles têm aula aqui, eles estão no culto, estão aprendendo. Eles recebem todos os benefícios de quem faz parte do povo de Deus, ou seja, aprendem da palavra de Deus, crescem nesse conhecimento também aqui na igreja. Mas a responsabilidade no dia a dia é sua. Você é responsável por ensinar os seus filhos. Todo tempo, todo lugar, todo momento você deve estar ensinando eles a amarem a Deus. Devem também ensinar sobre os grandiosos feitos de Deus. Eu vou pular o texto de Deuteronômio 11, porque é basicamente a mesma coisa que está aqui, tá? Então eu vou para o próximo tópico, que a gente já está no nosso horário. Salmo 78, de 1 a 8. Olha que interessantíssimo esse Salmo 78. Aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, nós ensinamos às próximas gerações, para que eles ensinem às próximas gerações, e todos saibam os feitos de Deus, e não sejam rebeldes como os antigos, como os nossos pais, que foram de coração obstinado, mas sejam fiéis. A transmissão do conhecimento, a transmissão da aliança, passando de pai para filho, para neto, e assim por diante. Veja como isso é importante nas Escrituras. Transmitir a nossa fé, aquilo que nós aprendemos, o Deus que nós conhecemos aos nossos filhos. Isso é de extrema importância diante de Deus. Nós devemos transmitir esse conhecimento sobre os grandiosos feitos de Deus, sobre aquilo que Deus fez. Se isso é tão bom para nós, se nós celebramos que nós fomos salvos pela graça, que Deus nos transformou, nos salvou, nós não vamos desejar isso para os nossos filhos? Às vezes os pais estão dizendo justamente isso, com a atitude deles. Eles dizem que é bom
ir à igreja, mas eles não vão. Eles dizem que Deus é tudo, mas vivem como se Deus não fosse nada. Ensinam seus filhos isso. Eles dizem que Deus existe, que Deus está aí, que Deus faz, mas aos seus filhos eles ensinam como se Deus não existisse. Não falam de Deus. Vivem numa pretensa neutralidade. Não existe neutralidade com relação ao ensino dos seus filhos. Deixa eu dizer isso. Algumas pessoas dizem assim: ah, não, isso aqui é a minha fé, eu não vou passar isso para os meus filhos, eu não vou ensinar isso para as minhas crianças, eu não vou ensinar. Quando eles forem adultos, eles decidam por si. Isso é besteira, porque você está ensinando os seus filhos. Você está ensinando eles que eles devem descartar Deus de jogada, que eles não devem pensar sobre Deus, que eles não devem conhecer sobre Deus, que Deus não é importante para a vida deles. Porque se fosse, você teria falado com eles sobre isso. É isso que as crianças estão aprendendo quando você não fala sobre Deus com elas. Não existe neutralidade. Ou você está ensinando eles a serem ímpios, ou você está ensinando eles a serem crentes. Está falando sobre Deus com eles. Então, é uma responsabilidade e nós não somos chamados à neutralidade. Isso é mandamento do Senhor, né? Assim, Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Que deve se casar no Senhor, ou seja, com pessoas que são crentes. Aí um erro vai trazer consequências lá na frente. Inclusive, por exemplo, no casamento vai trazer problemas. No casamento vai trazer problemas na criação de filhos. Você casa com uma pessoa que pensa completamente o contrário, você vai ensinar A, o seu cônjuge vai ensinar B, vai ensinar outra coisa. Então, assim, são consequências de decisões que foram tomadas. E o que nós podemos fazer diante delas? Orar a Deus, nos pedindo de sabedoria, discernimento, e fazer a nossa parte e ensinar. Ainda há esperança, mas assim, vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil de fato. Se já, imagine, o filho é santo, já ainda tem essa promessa, né? Então, mas vai ser mais difícil. Se já é difícil, imagine, já é difícil hoje criar um filho nos caminhos do Senhor, ensiná-lo corretamente. Se os dois pais forem crentes, imagine se um só e o outro for um ímpio, completamente ímpio, assim, não for nem uma pessoa simpatizante da fé, mas for alguém completamente ímpio. Imagine quão difícil isso vai ser para criar essa criança nos caminhos do Senhor. Ou seja, uma desobediência traz mais dificuldades, traz mais problemas. Então, Sr. Paulo, mas deixa eu levantar uma pergunta, assim, uma questão. Será que é por falta de tempo ou é por falta de interesse? É verdade que as crianças passam mais tempo com seus mestres na escola, mas quantos pais hoje, quando chegam em casa, perguntam para o filho: o que você aprendeu na escola? O que te foi ensinado? E vamos conversar aqui um pouco sobre a Bíblia, sobre Deus, de manhã e de noite, como diz as Escrituras, quando você levanta e quando você se deita. É difícil, não estou dizendo que é uma coisa fácil, e eu nem tenho experiência nisso, não sou pai ainda, mas eu imagino que será uma coisa bastante difícil, mas é nossa responsabilidade fazê-lo. E o que eu vejo hoje é que muitos pais não estão cumprindo a sua responsabilidade, e aí você tem uma geração grande de filhos que não tem a fé dos seus pais. Olha para as igrejas, principalmente as igrejas presbiterianas no geral, são igrejas envelhecidas nesse sentido. Os adultos, os idosos, os avós, eles estão firmes, são pessoas firmes, que conhecem a sua fé, que conhecem a doutrina, que estão na igreja, que estão firmes. E os jovens, as crianças desses adultos estão longe, estão fora, estão... Claro, isso aqui não é uma receita de bolo, tá? Se você ensinar o seu filho, quer dizer que todos os seus filhos serão crentes. Não estou dizendo isso. A nossa responsabilidade é ensinar. Se eles vão ser do Senhor ou não, é com Deus. Deus que elege, Deus que traz, Deus que converte e Deus que transforma.
Mas a nossa responsabilidade deve ser feita, que é ensinar, que é passar. Entendeu? Assim, e hoje eu acho que nós estamos muito aquém, como igrejas, como famílias, como os pais, da responsabilidade que nós temos com os nossos filhos da aliança. Então é algo para a gente refletir, algo para a gente pensar. O texto de Efésios 6:4, que eu ia falar um pouco, ele nos ensina isso, que nós devemos criar os nossos filhos na disciplina, na demonstração do Senhor. O que isso significa? Significa criar, significa justamente educar, treinar, preparar para a vida. E criar na disciplina aponta para o ato de conformar a um padrão. Nós devemos preparar as nossas crianças, ensiná-las de acordo com um padrão. Qual é esse padrão? A palavra do Senhor. Nós devemos educar as nossas crianças, preparar as nossas crianças, para que quando elas forem na escola, forem lá com os mestres delas, elas estejam plenamente preparadas para perceber aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro, e não serem moldadas pela escola, mas já terem sido moldadas em casa pela palavra de Deus. É isso que Paulo está nos dizendo a fazer em Efésios 6:4. Ele está nos chamando justamente a contra-atacar esse ponto. E que a sociedade, o mundo, ele realmente vai tentar moldar as crianças de acordo com um padrão completamente distinto da palavra de Deus. Mas nós devemos tomar a dianteira e moldá-las de acordo com as Escrituras, de acordo com a fé, de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos também admoestá-las, que significa correção. Corrigir toda vez que essas crianças estão se afastando, toda vez que elas estão indo para um outro caminho que não o caminho das Escrituras. Quando elas forem influenciadas pela sociedade, pelo mundo, pela escola, seja lá o que for, nós devemos corrigi-las. Olha, filha, não é esse o padrão, não é esse o método, é assim, a palavra de Deus ensina assim. E nós podemos fazer isso, se nós, primeiro, darmos o exemplo em casa. Crianças aprendem muito pelo exemplo. Primeiro, antes do que pelo aquilo que nós falamos, elas aprendem pelo aquilo que nós fazemos. Se você não tem, por exemplo, culto doméstico, se você não lê a Bíblia em casa, se você não ora, se você não vive como um crente, dificilmente você pode esperar que o seu filho, seja igual a você, ou seja, alguém que não se importa com as Escrituras, não se importa ser um crente. Mas se você é um exemplo, se você é um padrão, então a criança vai aprender. O primeiro super-herói de toda criança é o pai ou a mãe. É isso. Se nós ensinarmos e moldá-los, e essa é a nossa responsabilidade, então há uma grande chance de fato elas permanecerem no caminho, andarem sempre no caminho. E quando precisar, nós corrigimos, nós falamos, nós ensinamos de dia e de noite. Mas isso demanda de nós interesse, tempo, gastar tempo com as crianças, gastar tempo com os filhos, intencionalidade. Ou seja, devemos ser intencionais nisso. Não é só quando aparecer, quando tiver oportunidade, quando eu ver que alguma coisa está errada, eu vou chamar a atenção. Não. É o tempo todo você está ensinando. Filho, o que você está aprendendo? O que você pensa sobre isso? Como que você tem vivido? Quais são os seus amigos, as suas influências? E você ensiná-lo no caminho que deve andar. Eu sei, não é uma tarefa fácil, mas é a tarefa que Deus nos chama a cumprir a todos aqueles que são agraciados com a paternidade ou a maternidade. E que Deus nos abençoe nessa tarefa, meus irmãos. Me ajuda aí colocando o hino, por favor. Deixa eu pegar aqui. O 117, irmãos. 117, vamos cantá-lo. Ao som do hino, vamos ficar de pé e cantá-lo? 117, Pastor Divino.
Moçada está aí hoje firme e forte. Só um minuto, eu acho que tem versículos. Seu Paulo, qual o versículo? Romanos, Atos. Atos quanto? Atos 2, 38 e 39. Agora vamos ler juntos aí. Atos 2, 38 e 39. Amém, queridos. Incluindo nós aí, né? Somos incluídos nessa mensagem de Pedro aí. Podem sentar. As adolescentes e jovens não vieram ainda. As crianças, começar pela classe mais de idade aí. Os mais velhos, depois os mais novos. Leiam juntos, vamos lá o versículo. Pronto, agora a classe da nossa irmã Renata. Venham para cá. Pronto, aí. Vamos lá juntos.
outra turma, qual é? Todo mundo junto aí com a Renata hoje, né? Então, queridos, são esses aí. Irmã da Luz, tem aí o relatório? Nós hoje estamos em poucas pessoas, né? Mas devemos melhorar, em nome de Jesus, amém? E aproveitar bem toda essa escola dominical que está sendo dada aí o conteúdo, né? E nós então crescermos. Irmãos, nós temos, já para avisar, nós teremos uma reunião da Junta Diaconal, do Conselho com a Junta Diaconal, após a nossa escola dominical. E aqueles irmãos que foram consultados a respeito de participarem de um grupo de diáconos trainee, possam ficar para a gente também conversar um pouco, tá bom? Fazer parte dessa reunião. E aqui no nosso relatório nós temos 46 matriculados, 28 presentes e 18 ausentes, né? Podemos então melhorar. Eu queria também já lembrar, só lembrando as classes, né? Já tem alguns que já escolheram os nomes, mas a classe aí das crianças escolheram os nomes também. A classe dos adultos também escolheu o nome, para a gente não ficar chamando classe de adulto, classe de adolescente, classe de jovem, classe de criança A, B, C, né? Então vamos tentar, se quiserem até conversar na classe depois sobre a escolha de um nome, e aí vocês trazem para mim, para eu poder, então, para a gente até colocar aí aqui no relatório, né? Aqui está atualmente classe dos adultos, classe dos jovens, classe dos adolescentes, então a gente pode colocar um nome. Classe o quê? Classe fé, né? Então, pode retomar, mas então a gente converse aí na próxima aula, ou vocês aí vêm e a gente coloca, então, ou esse nome que já tinha, ou outro nome também, que pode ser, é possível também, mas a gente vê, tá bom? Mas fica aí o pedido, solicitação para que os professores conduzam esse processo aí de escolha do nome e a gente tenha um nome para as classes da escola bíblica dominical, tá bom? Irmãos, à noite nós teremos culto solene, adorando ao Senhor. Na semana também nós temos os cultos normais. E eu queria também terminar consultando sobre os aniversariantes dessa semana. Quem aniversariou de domingo para cá está presente? Arthur vai fazer aniversário, dia 20 ainda, né? Então vamos ficar de pé e orar, queridos, encerrando esse momento. E depois a gente já vai passar para a reunião com a junta e o conselho e a junta diaconal. E depois a gente vai ter aí a nossa ida para os nossos lares. Quem ficar para a reunião vai depois. E quero ver vocês à noite. Irmãos, convidem outros para virem também. E vamos orar também, queridos. Nós temos que, em termos de trabalho missionário, a ideia é abrir uma congregação. Vamos orar por isso, para que a gente tenha a orientação de Deus para a gente fazer isso, tá bom? E pregar para aqueles que ainda não ouviram o Evangelho aqui na nossa região, ou que já ouviram o Evangelho, mas tem tantos bairros em Cotia que não são alcançados ainda com uma igreja presbiteriana, e nós podemos plantar uma igreja presbiteriana em cada bairro da nossa cidade. Seria o ideal, seria a vontade de Deus, né? A gente crescer mais. Então vamos colocar isso como alvo e orar por isso e pedir a Deus que nos dê então a direção e todo o recurso necessário para a gente fazer isso, em nome de Jesus, amém? Eu tenho vontade de, no domingo aqui, no lugar de vir para o culto e ficar aqui com vocês ouvindo o Danilo, que é muito bom também, eu estar em outro lugar para aproveitar também o que a gente tem, para a gente poder alcançar mais pessoas, né? Não ficarmos só aqui na igreja, mas é importante, mas vamos orar por isso, tá bom? Para que seja feito de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Oremos, agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por estarmos aqui. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o nosso papel como pais. Ajuda-nos, Senhor, a pregar para eles, a falar para eles do Teu amor em todo instante, da Tua vontade também, Senhor. Ajuda-nos a dar exemplo